Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Olha aí comigo a partir do verso 26 até o verso 30. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 26 até o verso 30. Diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquelas terras. Irmãos, nós estamos fechando uma série de mensagens sobre Davi, o ungido do Senhor. Eu fiz em torno aí de 17 mensagens, olhando para o primeiro e segundo livro de Samuel, vendo os acontecimentos envolvendo a vida de Davi. Depois nós olhamos uma série de mensagens relacionadas com os salmos, e Davi foi um grande salmista. E hoje eu quero fechar com você numa breve síntese dos últimos acontecimentos da vida deste rei. O Novo Testamento, há um texto bíblico que se refere a Davi, fazendo uma síntese. E eu quero convidá-lo a olhar, o texto vai ser projetado aqui, é o texto de Atos, capítulo de número 13, verso 36. Você não precisa abrir, deixa aberto em Crônicas mesmo, que eu vou voltar para Crônicas. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ler o texto que será projetado de Atos, capítulo 13, o verso 36. Diácono Ariel? Diácono Ariel? Ah, tá. Isso. Vamos ler então todos a uma só voz este texto? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, e foi para junto de seus pais, e viu corrupção. Este é um texto dentro de um discurso, e ao citar um pouco da vida de Davi, ele conclui dizendo isso: tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio, a vontade de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais, a ideia de foi sepultado, e viu corrupção. E eu quero olhar então com você essa realidade de alguém que serve em sua própria geração. De certa forma, essa frase do Novo Testamento sobre Davi poderia ser talvez a lápide da vida de Davi. Davi foi alguém que serviu a sua geração e agora está repousando o seu corpo em sepultura, e o seu espírito está com o Senhor, e o seu corpo está vendo corrupção. Uma parte dessa frase que resume a vida de Davi também serve para resumir a minha vida e a sua vida. De certa forma, nós vamos viver em uma geração, iremos ser sepultados, e o nosso corpo irá sofrer corrupção. Mas a primeira parte, que diz, tendo servido a sua geração conforme a vontade de Deus, pode fazer a diferença. Muitos vão viver na sua geração, mas não vão servir conforme a vontade de Deus. E o que é que Davi, então, nos seus últimos dias de reinado, e lembra que ele reinou durante 40 anos sobre Israel, sendo 37 sobre Hebrom, sobre Jerusalém, melhor dizendo, e 3 dele, em Hebrom 7 anos, melhor dizendo, e em Jerusalém 33 anos, ao todo 40 anos com o reino de Israel.
E eu quero olhar então desde o capítulo 28 de Crônicas, volta por gentileza no capítulo 28, e o que nós vamos fazer hoje é correr pelos capítulos 28, 29 e dar uma olhadinha num texto de Reis também, que vai sintetizar então os últimos acontecimentos deste homem que serviu em sua própria geração. E a primeira coisa que eu quero olhar com você, que Davi foi um homem que serviu a sua geração, mesmo tendo que lidar com um sonho não realizado. Quando você olha para Davi, Davi parece ser exemplo de sucesso total. Afinal de contas, o texto termina dizendo que ele termina em ditosa velhice, rico, gozando a felicidade da vida. Mas Davi foi alguém que teve que lidar com uma frustração de um sonho não concretizado na vida dele. Saiba você que todos nós temos alguns projetos de vida. Em algum momento da nossa jornada, a gente traça um projeto para a nossa vida. E muitos não conseguem concretizar este projeto de vida. Muitos sonham com uma carreira que nunca chega. Muitos sonham com uma faculdade que talvez as portas não se abrem para fazer. Muitos sonham talvez com um casamento e não casam. Muitos sonham talvez em ter filhos e não têm filho. Há algumas coisas na vida. E talvez você mesmo, que já está um pouco mais vivido, você já tem olhado para a sua vida e tem dito assim, aquele projeto meu não vai dar certo. Talvez se você sonhava em ser jogador de futebol e você já está com seus 30 anos, é impossível. Não dá mais, já virou, já acabou. É fácil superar talvez um sonho de querer ser um jogador de futebol. Mas tantos outros projetos que talvez você nem compartilha com pessoas que estão ao seu derredor. E ainda hoje está dentro do seu coração a frustração de não ter concretizado. Como que Davi lida com isso? Capítulo 28, então, de 1 Crônicas. Olha que Davi vai estar aqui já fechando as páginas da sua vida. Ele já é um rei idoso. Ele está reunindo as autoridades. Verso 1 diz isso para nós. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Davi reúne pessoas que admiram o governo dele, pessoas que somaram na vida de Davi. Lembra que Davi teve valentes que lutaram as batalhas de Davi. Davi teve um tipo de valente que certo dia, Davi só sussurrou dizendo assim, eu queria tanto beber das águas que estão lá em Jerusalém. E aí aquele cara saiu correndo, na época ainda tinha filisteus tomando conta daquela fonte, anda um longo quilômetro, chega lá, pega a água, leva a água para Davi daquela fonte, e Davi fica admirado com aquilo. E Davi nem bebe a água, Davi oferece a Deus. Davi não pediu que fizesse isso, Davi apenas sussurrou, dizendo, eu queria tanto beber daquelas águas. E Davi diz, nossa, que lealdade é essa? Então aqui a gente tem um homem que está reunindo os poderosos do seu reino, pessoas com quem ele caminhou a jornada, e Davi está idoso. E Davi começa a dirigir algumas palavras a eles. Olha aí o verso 2, pôs-se o rei Davi em pé, e disse, então tenta imaginar um pouco essa cena, um rei idoso, em pé, terminando o seu reinado, com aqueles súditos ao redor. Davi diz assim, ouvi-me, irmãos meus e povo meu, era meu propósito de coração. Olha qual que era o propósito do coração de Davi, vamos ler? Edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Davi está dizendo, esse era o desejo do meu coração. Esta era a obra que eu queria deixar marcado, um templo. Irmãos, esse é um desejo belo, que parte de um momento muito bonito da vida de Davi. Davi estava no seu palácio, Davi percebe que a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, habitava em tendas. E Davi diz, como que eu, sendo homem, habito num palácio e o símbolo da presença de Deus em tenda? Davi diz, não, eu vou construir um templo mais grandioso do que o meu palácio. Deus tem que ser mais glorificado do que eu.
Esse é o projeto de Davi. E o projeto parece tão bom, que o profeta, quando fica sabendo disso, diz para Davi: isso mesmo, vai lá, vamos construir, vai ser o marco do seu reinado, vai ser aquilo que vai ficar marcado para todo sempre. Mas o profeta sai e Deus fala para o profeta: ei, eu não mandei você autorizar Davi a fazer. E o profeta tem que voltar e dar uma notícia para Davi, de que Deus não autorizou Davi construir um templo para ele. E Davi está idoso aqui, já se passaram alguns anos. Davi já vê que esse projeto não vai acontecer, não adianta ele pedir a Deus. Davi externa isso. Olha o verso 3. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, e derramaste muito sangue. Irmãos, olha que parece tudo para ser uma grande frustração. E talvez você diz: mas também Davi errou muito, é por isso que Deus não está deixando ele. Não, calma aí, Deus chamou Davi para ser guerreiro. Deus adestrou a mão de Davi para as batalhas. Ele disse isso no Salmo: Deus quem o capacitou. Por causa das conquistas militares de Davi, que expandiu o reino, que fez com que os inimigos de Israel tombassem, que fez com que Golias morresse. Mas Deus diz para Davi: você não vai construir o templo. Percebe um projeto do coração que parece frustrado. Como eu e você vamos lidar quando Deus não permite que nós realizemos algo que nós tanto desejamos realizar? Davi lança a luz para nós. Como que a gente lida com isso, servindo em nossa própria geração? Irmãos, nós vivemos uma época em que a sociedade infla o nosso ego, dizendo que basta você querer, basta você se esforçar, tudo o que você quiser é capaz de acontecer. Isso não é verdade. Biblicamente isso não é verdade. Eu sei que muita coisa que você não conquista é porque você também não se esforça, eu sei disso. Mas eu estou dizendo para você que esse discurso que basta querer que acontece, não é bíblico. Davi vai lidar com isso, como você tem que aprender a lidar com isso. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, você já vive isso na sua casa, às vezes, quando você quer alguma coisa e papai e mamãe dizem: não pode. E é o desejo do seu coração, mas está dizendo não. Assim como o papai e mamãe falam isso para você, o papai do céu diz para nós, os grandinhos: nananina não. E como Davi então lida? Olha lá então Davi reagindo a isso. Davi focou naquilo que Deus permitiu que ele fizesse. Olha o verso 4. Verso 4. Vamos ler? O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Por que Davi não está rancoroso? Porque Davi foca naquilo que Deus deu a ele para fazer. Não é para construir um templo, não, mas Deus colocou Davi para reinar. E quem diz que é pouca coisa reinar? Deus não permite você ter determinadas coisas, mas Deus te dá outras. E foca o seu olhar naquilo que Deus te deu, em vez de você focar a amargura daquilo que Deus não te deu na jornada. E é isso que Davi está fazendo. Por isso que Davi está feliz, Davi está alegre. Não pense que Davi é um resmungão porque Deus não atendeu. Não, Davi está dizendo: Deus não me deixou construir, mas Deus me deu um reino para reinar. E aqui eu e você precisamos entender que Deus dá coisas diferentes para cada um de nós. Deus não nos dá as mesmas coisas, Deus não nos chama para fazer as mesmas coisas. Entender isso faz com que você tire alguns fardos sobre você. Porque tem pessoa que quer mudar o mundo. Não, Deus não chamou você para mudar o mundo. Deus chamou você para fazer o que Ele mandou você fazer. Está lá a arca, continua numa tenda. Davi está triste, mas não é ele para fazer. Talvez você precise entender isso. Talvez Deus quer dizer para você: pare de desejar aquilo que eu não estou dando para você. Mas Deus quer dizer para você: redirecione o seu olhar. Olhe para aquilo que eu
fiz com você. E olha o que Deus fez com Davi. Davi era um jovenzinho desacreditado por todos. Nem o pai acreditava em Davi. Quando vai lá o profeta para poder ungir Davi, coloca todos os filhos menos Davi. Nem o pai acreditou em Davi. E Davi, certa feita, vai dizer assim: Deus me tirou de trás das ovelhas para ser o pastor das ovelhas. Deus mudou a minha condição. E Davi está externando isso diante de todas aquele seu reino, aquelas autoridades. Davi percebeu que Deus deu a ele um reino e Deus deu a ele filhos. Olha o verso 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele está dizendo: Deus não me deu o templo, mas Deus me deu filhos. E dentre os meus filhos, Deus escolheu alguém para fazer a obra. E ele vai dizer isso no verso 5. Escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa. A casa precisa ser construída. E Deus vai fazer isso com Salomão. Então nós estamos vendo a primeira lição: Davi, um homem que serviu a sua geração, mesmo tendo que lidar com um sonho não realizado. Como Davi lidou com o não de Deus? Davi focou naquilo que Deus permitiu que ele fizesse, e Davi se conformou com o projeto de Deus. Deus disse para Davi: é Salomão quem vai fazer. Sabe o que talvez eu e você faríamos? Então, problema dele, ele que se lasque, ele que se vire, eu vou curtir o meu reinado. Não, Davi então entende que tudo aquilo que ele queria fazer deve ser investido na vida de Salomão. Olha como Davi vai fazer isso no capítulo 28, no verso 11. Olha Davi fazendo: deu Davi a Salomão, seu filho, o que Davi deu? A planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também na casa do propiciatário, também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência aos atos da casa do Senhor. Ele pega um projeto que ele tem, um sonho dele, e passa para Salomão, porque Deus diz: é Salomão quem faz. Às vezes a gente não quer ajudar aquele que Deus levantou para fazer algo, porque a gente queria a gente fazer. Davi não. Davi entende isso. E o texto todo aqui do verso 11 vai dar os detalhes dessas coisas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o verso 19. Olha o verso 19. Tudo isto, como deveria ser o templo, tudo isto disse Davi. O que Davi disse? Me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. Irmãos, olha como Deus lidou com Davi. Deus não deu a Davi, mas Deus deu a Davi todas as instruções. Parece que é machucar o coração de alguém, né? Você não pode fazer não, cara. Você teve uma bela ideia, eu vou te dar um projeto. Quero ver se você tem coragem de passar para o outro. Será que você tem coragem de passar para o outro algo que você tanto quer fazer, mas Deus fecha a porta para você? Davi lida com isso de forma correta. A minha pergunta é: como você lida com aquilo que Deus fez na sua história? Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei qual é a frustração que você tem, não sei qual era o projeto de vida que você tinha para você, e você está vivendo algo tudo diferente. Minha pergunta é: talvez você precise ser tratado nessa noite, pelo não que Deus deu a você na sua jornada. Todos os seres humanos têm desejos na vida. Normalmente a gente completa a frase: eu gostaria de... E aí você completa com aquilo que você gostaria. Mas é possível que Deus não permita que você tenha aquilo que você quer. Lide bem com isso. Segunda lição: Davi, um homem que serviu a sua geração, investindo na vida do seu sucessor. A idade chega para todo mundo, e nós precisamos entender que a gente serve a nossa geração se nós deixarmos sucessores. E Davi faz isso. Olha Davi se relacionando então com o filho, que é Salomão. Olha lá no verso de número 6.
Desculpa, verso 9. Olha o verso 9, do capítulo 28. Vamos ler? Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações, e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo quanto, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Naquela cerimônia, Davi agora se volta para o filho, o jovem Salomão ainda. O velho Davi com o jovem Salomão. Davi está passando o reino para Salomão. Davi está passando para Salomão os projetos que Deus tinha colocado. Mas antes de tudo, Davi tem uma fala com Salomão que é marcante. E talvez você esperasse que a primeira frase de Davi fosse dizer assim: faça o templo e coloque o meu nome nele, hein? Foi ideia minha. Não. Davi diz assim: conheces o Senhor. Mais preocupado do que construir um templo, Davi está preocupado que o sucessor dele conheça Deus. Olha lá o verso 9 de novo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. É o Deus de Davi. Quem é Salomão? Salomão é o filho da graça. Salomão é fruto de um relacionamento de Davi que começou muito mal. Salomão é filho de Betseba. A mulher com que era casada com outro homem, Davi adulterou com ela. E o filho daquele ato vem a falecer, mas Deus levanta um Salomão. Davi está olhando para um homem que é filho de um casamento que começou mal. E Davi está dizendo para ele: filho meu, conheças o Deus do teu pai. O Deus que age com graça na vida do teu pai, porque eu não merecia viver, era pena de morte o adultério. Davi está dizendo: conheças. Perceba, Salomão andou com Davi durante um tempo, Salomão vivia no palácio de Davi, Salomão ouvia as músicas que Davi compunha, mas talvez Salomão pudesse viver sem conhecer Deus. E Davi está preocupado que o filho dele, mais do que rei, conheça o Deus dele. Sabe, irmãos, eu e você precisamos entender que alguns projetos nossos são frustrados, que nós devemos investir na vida dos nossos filhos, por exemplo, e investir para que eles conheçam o Senhor. Esse tem que ser o maior desejo nosso, que eles possam ter intimidade com Deus. Conhecer não é saber sobre. Na nossa cultura, conhecer é muito intelectual. Se diz: ah, então como que eu conheço algo? Então eu vou ler sobre algo. Não, não é isso não na cultura judaica. Conhecer é se relacionar. É por isso que a palavra conhecer é usada às vezes para a relação mais íntima de um casal. E vai dizer que José não conheceu Maria enquanto esta não deu à luz a um filho. Vai dizer que Isaac conheceu a esposa. Essa é a expressão de conhecer, relacionamento. E Davi está preocupado que Davi vai morrer. Davi está preocupado se o sucessor dele vai conhecer a Deus. Davi sabe o que é a agenda de um rei. Davi sabe os compromissos. Davi sabe o quanto de coisas ocupa a agenda de um rei. E se não tiver tempo para se relacionar com Deus, para chamar Deus de meu pastor, como Davi chamava, Davi está preocupado que Salomão não diga apenas: o Senhor é o pastor do meu pai, e nada faltou ao meu pai. Davi está preocupado com isso. Davi está dizendo: conheça o Deus do teu pai, para que ele seja o teu Deus. Minha pergunta é: você que é pai, quanto tempo você gasta para que o seu filho possa conhecer Deus? Qual o legado que você tem deixado para a próxima geração? Davi instrui o seu sucessor a ter intimidade com Deus. Davi encoraja o seu sucessor a obedecer o Senhor. Olha lá o versículo 9 de novo. No versículo 10, melhor dizendo: agora, pois, atende a tudo,
atende a tudo. Ele está dizendo, pratica o que você aprendeu, porque Deus conhece os corações. Ele disse isso no verso 9, Deus penetra as motivações. Davi instrui o seu sucessor, encorajando a conhecer o Senhor, encorajando a obedecer o Senhor, e encorajando a fazer a obra do Senhor. Olha o verso 10. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Vamos ler agora? Ser forte e faze a obra. Quem diz que vai ser fácil construir esse templo? Vai ser difícil, vai ter reclamação, vai ter tributação, a história vai se desenvolver e Davi está dizendo, ser forte. Você precisa ensinar a próxima geração a ser forte a enfrentar os desafios. Deus escolheu, mas os desafios precisam de envolvimento total. E o que me chama a atenção aqui, que Davi é conhecido por ser um fracasso dentro do lar. Lembra, nós estamos falando do Davi, que cometeu aquele monte de erro. Um filho abusou da irmã. Davi não confrontou ele. Davi não confrontou Aminon. E de repente o Absalão ficou com ódio daquilo, matou o Aminon, e Davi também não confrontou. E as coisas foram passando, e Absalão ficou com ódio de Davi, deu golpe no reino. Foi uma tragédia, a gente sempre fala isso, Davi foi bom fora de casa, mas um fracasso dentro de casa. Mas Davi está idoso. E ele está dizendo para Salomão, o que eu não fiz tantas vezes com os meus filhos, eu estou dizendo para você, conheça o Senhor. Aquilo que ele não falou para Absalão, dizendo, conheça o perdão que Deus pode oferecer, ele fala para Salomão na velhice. Irmãos, sempre é tempo de você começar a corrigir os maus rumos que você tem dado na sua vida. Talvez hoje seja tempo disso. Não importa que você tenha errado até agora. Ainda Davi não foi sepultado, e Davi está dizendo, eu posso investir, dizer, conheça, obedeça, e ser forte, e ser forte. É interessante o Davi idoso. O Davi idoso lida com algumas áreas da vida que ele não lidou quando era novo. Davi dirige a palavra a este filho Salomão. Mas Davi é um homem que está preocupado com a próxima geração, instruindo Salomão, mas orando por Salomão. Olha agora o capítulo 29. Capítulo 29, você vê Davi falando sobre Salomão, mas agora com Deus. É a mesma cerimônia, basicamente. Olha o verso de número 9. Verso 19, melhor dizendo. Ele está orando, tá? É uma oração de Davi, aqui a partir do verso 10 do capítulo 29, ele está orando a Deus. E aí no verso 19, no meio da sua oração, ele faz essa súplica. Vamos ler? E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio, para o qual providenciei. Ele está dizendo, Deus, não basta eu ensinar, não basta eu falar, não basta eu instruir, algo precisa acontecer dentro do coração, dá um coração diferente. E Davi foi um homem que é marcado por ser um homem segundo o coração de Deus. E Davi está dizendo, faça isso com o meu filho. Nós precisamos instruir, mas nós precisamos colocar de joelho diante do Senhor, pelos nossos filhos, e pela próxima geração, por aqueles que vão continuar a nossa obra, por aqueles que vão continuar a igreja do Senhor Jesus Cristo, pedindo, Deus, dá um coração a eles temente. É isso que Davi está fazendo. Davi não crê apenas em comportamento, Davi crê em transformação interna, e Davi gasta tempo pedindo para aquele que pode operar lá dentro. E Davi age. Davi não apenas instrui, Davi não apenas ora, mas Davi age em favor do sucessor. E aí eu chamo a sua atenção para o primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis,
Deixa aberto aqui que eu vou voltar. Mas primeiro o livro dos Reis conta uma história muito interessante envolvendo a sucessão do trono. Olha lá o primeiro livro dos Reis. Olha como começa a história. Sendo o rei Davi já velho, entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Olha, um idoso, sentindo frio, não tinha como se esquentar nem com as roupas. Então lhe disseram os seus servos: procura-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os termos de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Vamos ler o finalzinho? Porém, o rei não a possuiu. Percebe Davi lidando melhor? No passado, uma das quedas de Davi é na área sexual. Ele se envolveu com tantas mulheres. E agora ele não a possuiu. Está idoso, precisa ser esquentado. Essa mulher dorme aos braços dele, mas ele não a possuiu. Parece um rei que está pé na cova, né? E aí, de repente, um dos filhos de Davi, chamado Adonias, resolve então se tornar rei. Ele começa a organizar um movimento, diz: eu vou ser o novo rei de Israel, meu pai está idoso, meu pai acabou. E ele faz todo um movimento para isso. E a história vai descrever no capítulo 1 aí de Reis, você pode ler em casa. E aí até que Natã fica sabendo disso, articula com Betseba, chama um grupo e diz: tem que conversar com o rei. O trono está passando por um filho que não foi o escolhido por Deus. Mas Davi não tem força nem para se esquentar, irmãos. Mas quando a notícia chega para Davi, de que a sucessão está sendo feita de forma errada, ele age. Olha lá então o capítulo 1 de Reis, verso 28. Respondeu o rei Davi, verso 28. Respondeu o rei Davi e disse, vamos ler? Chamai-me Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclina, se prostra com o rosto em terra diante do rei, e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E aí Davi vai articular, versículo 32, Davi chama lá o Zadok, que é o sacerdote, chama Natã, organiza tudo. Olha o verso 35. Subirei após ele, Davi dizendo, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Volta para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Não basta você se preocupar com a próxima geração, instruindo, orando. Essas coisas precisam acontecer, mas precisa ter ação para que isso aconteça. E ele está fazendo isso. Davi sai, reúne o povo, está dizendo: é esse que vai reinar. Olha o capítulo 29, como que Davi fala diante de todo o povo. Capítulo 29, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu. Ele está dizendo: Adonias não foi escolhido por Deus para isso. É ainda moço e inexperiente, mas ele é o único escolhido. Ele é escolhido, não adianta questionar, ele fala dele ser mais novo ou não que Adonias, não adianta isso, ele é o escolhido de Deus, Davi está dizendo. E esta obra é grande, construir esse templo, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Ele está dizendo diante do povo, quem é o que vai reinar? Sabe, talvez você precisa começar a pensar em algumas sucessões que você precisa fazer na sua jornada, e não é tão fácil lidar com isso, mas é necessário. Davi enfrenta o Adonias que precisa enfrentar, para colocar as coisas em ordem, para quando Davi morre, existe um rei em Israel que é Salomão, não tem mais Adonias na história. Davi cuidou da geração dele,
pensando na sucessão. Por isso que a história lá de Atos vai dizer: tendo Davi servido a sua própria geração, adormeceu. Lidou com a frustração corretamente e soube preparar um sucessor que pudesse dar continuidade. Você precisa entender isso na sua jornada de vida. Lidar com o seu fracasso, olhando para as coisas que Deus te deu, e investir na vida daquele que Deus tem levantado, para continuar coisas maiores do que o que você fez. Terceira e última lição. Davi, um homem que serviu a sua geração, apontando que todo louvor pertence a Deus. Olha de novo o capítulo 29. Depois de Davi ter falado diante do povo da frustração dele de construir o templo, mas de que isso não toma o coração dele, porque Deus levantou alguém que deve fazer a Salomão. Depois de ter falado com Salomão, falado do povo sobre Salomão, Davi fala diante do povo a Deus. Olha o verso 10 do capítulo 29. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse. Irmãos, no Novo Testamento Jesus condena muito esse negócio de ficar orando nas praças, de mão levantada para ser visto. Davi não está fazendo isso para ser visto pelos homens. É ao contrário, Davi quer que os homens vejam que ele vai tombar, mas quem colocou ele no trono, que é Deus, continua na história. E ele está dizendo: a glória do reino de Israel não é Davi, é Deus. E ele vai mostrar isso na sua declaração. Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Olha o verso 12. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, e louvamos o teu glorioso nome. É muito interessante isso, porque as pessoas querem construir o seu governo e ficar conhecido com o seu nome na história. Davi diz: não, eu quero que vocês saibam que Deus é o glorificado da minha vida. Deixa eu só descrever para você que reino que Davi estava passando para Salomão. Quando Davi assume, a nação de Israel estava um tanto quanto que dividida. Davi está passando uma nação unificada, 12 tribos unidas. A capital do reino fora construída por Davi em Jerusalém, não era assim antes de Davi. A força militar de Israel era agora respeitada por todos os inimigos. Os filisteus, que você vê o tempo todo em Juízes perturbando Israel, não vai mais perturbar, porque Davi estabeleceu o seu poder militar. As fronteiras do reino de Israel, segundo os estudiosos, subiu de 9.650 km² para 96.500 km². Olha que aumento de reino! Diversas rotas comerciais passavam agora pela prosperidade de Jerusalém. O povo de Deus cantava as músicas de Davi nas ruas. Eram as músicas mais conhecidas, eram de Davi que tinha composto. E Salomão vai suceder esse cara. Davi está dizendo: ei, tudo pertence a Deus. Deus domina sobre tudo e sobre todos. Talvez eu e você precisamos entender que para servir a Deus em nossa geração, nós precisamos dar a Deus toda a glória e viver para que Deus seja glorificado. E Davi reconhece então a humildade humana diante de Deus. Volta para o capítulo 29. Olha agora a partir do verso 14. Olha que contraste. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Sabe o que Davi fez? Davi deu muitos tesouros
para que Salomão construa o templo. Davi juntou isso, arrecadou isso, deu planta e deu materiais para que o templo seja construído por Salomão. Mas Davi não quer que as pessoas lembrem que é Davi quem deu. Ele está dizendo, tudo quem deu foi Deus. Verso 16, verso 15, porque somos, olha quem nós somos, irmãos, olha quem era Davi. Você não passa de diferente de Davi diante dos olhos do Senhor. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Davi está dizendo, eu passo como uma sombra e eu vou ser sepultado. O Senhor não, o Senhor é para todos sempre. Talvez você tenha um senso de que você é insubstituível na vida. Você não é insubstituível. Você vai viver aqui durante um tempo, mas vai ser como uma sombra na história, vai passar. Mas Deus nunca passa. E Davi intercede então pela vida espiritual do povo. Olha o versículo de número 16. Verso 17, melhor dizendo. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas, que acabo de ver com, olha lá agora, acabo de ver com alegria, que o teu povo que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, vamos ler? Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. Ele está pedindo, Deus, trabalhe no coração dos súditos do rei de Salomão, que agora assume. Abençoa Salomão, trabalha no coração de Salomão, mas também trabalha no coração do povo. Essas foram as últimas palavras de Davi. Davi vai continuar a sua oração, ora direcionada a Salomão, e aí verso 20. Então disse Davi a toda a congregação, vamos ler? Agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor. Então Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor, se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram um holocausto de 10.000 bezerros, de 10.000 carneiros, de 1.000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia, perante o Senhor, com grande regozijo. A segunda vez a entronização de Salomão, e o texto diz, e Davi morreu. Perceba, os últimos momentos da vida de Davi, quem é exaltado não é Davi, é Deus. Por que isso? Porque Davi conduziu isso no povo. Que eu e você possamos também conduzir isso na próxima geração. Quero terminar pedindo ao diácono Ariel que projete, por gentileza, de novo, o texto de Atos 13. Atos capítulo 13, projete aqui para que todos possam ler, verso 36. Vamos ler todos? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu a corrupção. Pode deixar projetado, diácono Ariel. Essa frase eu gostaria que você pensasse se mudasse o nome de Davi para o seu nome. Porque, na verdade, tendo fulano de tal, servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mas eu chamo a sua atenção para a continuidade desse verso. E olha como que Davi, que faz tudo isso aqui, você sai encantado com Davi. Davi é um dos nomes que crentes mais dão aos filhos, né? Davi. A gente tem até um Davi aí. Davi. Um nome bom demais. Todo mundo gosta de Davi na Escritura. Mas essa história, esse discurso, vai além de Davi. Verso 37. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. O que Paulo estava dizendo nesse discurso de Atos 13, dizendo, ei, Davi serviu, Davi fez muita coisa, Davi pensou na próxima geração, mas Davi morreu e viu corrupção no seu corpo.
Mas o filho de Davi não viu corrupção, embora tivesse sido morto, ficou 3 dias morto, mas Deus o ressuscitou. Se tem alguém que serviu a sua própria geração melhor do que Davi, foi Cristo. Se tem alguém que pensou na próxima geração melhor do que Davi, foi Cristo. Quando ele ora, em João 17, ele diz: Pai, santifica os meus discípulos, mas não somente estes, mas a todos quanto ouvirem a Tua palavra, crerem através da Tua palavra. Ele está pensando nas próximas gerações. Quem investiu na próxima geração foi Jesus. Quem resgatou a próxima geração para pertencer a Deus foi Jesus. Jesus é aquele que instrui, encoraja e diz: ser forte e corajoso. Há muito o que fazer. Davi foi para o túmulo, o seu espírito foi a Deus. Um dia o seu corpo há de ressuscitar. Jesus, o corpo foi ao túmulo, o seu espírito foi a Deus. Mas 3 dias depois, Cristo já ressuscitou. E Ele está dizendo para mim e para você: continue a proclamar a mensagem que eu vos deixei. Sabia que Jesus não reuniu para si uma multidão de pessoas? Ele disse para os discípulos: vocês farão obras maiores do que as que eu faço. Ele estava dizendo de proclamar o Evangelho. Pedro, em um só sermão, se converteu quase 3.000 pessoas. Jesus não fez isso, mas Ele deu à igreja poder para fazer. Parecido um pouquinho com o que Davi fez com Salomão. Deu tudo para Salomão. Salomão constrói o templo, e o nome é de Salomão, né? Nada. Quem fez tudo para que eu e você pudéssemos construir uma casa que Deus agradasse dela, que é a nossa própria vida, é Jesus Cristo, o filho de Davi. Ele sim é o verdadeiro ungido do Senhor, que nós devemos adorar. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor permitiu que a história de Davi fosse registrada para a nossa edificação. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina nessa noite a lidar com as frustrações do nosso coração. O Senhor não permite que tudo aquilo que nós sonhamos aconteça conosco, mas o Senhor permite e faz com que coisas grandiosas aconteçam de acordo com a Tua vontade. Nos faça, Deus, nos alegrar nos desígnios do Senhor para conosco. Deus, nos ensine, Deus, a gastar tempo com os nossos filhos, com aquela próxima geração, ó Pai. Nos ensina a instruí-los, a exortá-los e a orar por eles. Deus, nos ensina a fazer tudo para que o Teu nome seja glorificado. Que ao ver as nossas boas obras, as pessoas louvem a Ti. Obrigado, Deus, porque o Teu Filho Jesus Cristo é a personificação do verdadeiro filho de Davi. Aquilo que nem Salomão foi capaz de fazer. Construir um templo indestrutível. Salomão reconstruiu este templo aqui citado, mas caiu tantas vezes na história. Mas o templo que o Senhor reconstruiu 3 dias após a ressurreição, que é a verdadeira ressurreição do Teu corpo, do Teu Filho, esse jamais será destruído. Obrigado, Deus, porque nós podemos adorar não no templo de Salomão, mas no templo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos. Amém.